I've been waiting for a long time. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Marquesani e esse é o Falando Inglês. E hoje a gente vai explorar o Present Perfect, entender como funciona e como usar. First things first, vamos entender gramaticalmente como o Present Perfect funciona. Eu tenho o auxiliar have e eu tenho um verbo colocado na terceira forma, conjugado no particípio passado. Por exemplo, I have broken the window. I have como auxiliar e broken como forma do verbo break. Esse verbo auxiliar have, ele vai reger o tempo da frase. Então, quando eu digo I have broken, eu sei que se trata de present perfect. E se eu estiver falando de he, she, it ou seus equivalentes, o have vai virar has, como sempre acontece. A questão é que a gente vai usar esse have ou has como auxiliar, ou seja, ele vai estar presente ali como parte central quando eu for negar ou fazer uma pergunta. Pode ser um pouco diferente, mas é simples. A questão toda é que a tradução direta geralmente não vai bater, então isso pode te confundir, mas esquece isso por enquanto. Pensa em como trabalhar com o modo verbal. A parte que não é tão fácil assim é o verbo. Porque essa terceira forma, esse particípio passado, ele muda muito. É aqui que a gente bate a cabeça nos verbos irregulares. É aqui que os professores mandavam vocês fazerem tabelas de 50 verbos irregulares para decorar. Eu vou pedir desculpa aos professores de inglês, mas na minha experiência isso não funciona. Tabela a gente decora para a prova e depois esquece. A melhor forma de desenvolver vocabulário, principalmente vocabulários específicos como esses, de verbos com uma conjugação específica, é lendo. Você precisa se expor ao inglês. E quando você lê, você está vendo a palavra, né? Então é algo que fica mais impregnado na sua mente. É lógico, é difícil você fazer a distinção naturalmente dos verbos regulares dos irregulares. Existem tantas exceções às regras que é algo que a gente simplesmente precisa conhecer. Note que eu não falei decorar, eu falei conhecer. Porque o importante é que o verbo ele esteja gravado na sua mente junto com o que ele significa. A palavra ao lado de seu significado. Só a palavra em si não serve para muita coisa, a não ser para fazer prova. Mas a regra é a seguinte: quando o verbo é regular, ou seja, você coloca ele no passado com a letra D no final, ele não vai ter um particípio passado específico, uma terceira forma. Então você usa o passado normal. É o caso de want, look, ask. Verbos assim. Você simplesmente coloca no passado e ele vai ter as duas funções. Passado simples, particípio passado. Segunda regra, se o verbo é irregular, ele vai ter uma forma específica para o particípio passado. É o caso de broken, eaten, spoken. Terceira regra, espere o inesperado. Tudo existe no inglês. Tem verbo que não muda nem no passado. Hit, por exemplo, não tem nenhuma forma no passado. Tem verbo que volta ao normal nessa terceira forma no particípio passado. Come, came, come. E tem verbo que, apesar de ser irregular, não tem um particípio passado específico, como lost ou had. Eu não quero que você decore as regras. O objetivo aqui é que você saiba que isso exista. Para que quando você estiver consumindo algum material, lendo, por exemplo, se depara com I have lost, você não para pensar, ué, mas lost é o passado simples. Você sabe que é possível usar o passado simples no present perfect. A parte importante é você consumir conteúdo e entender, para você poder usar da forma correta. Agora, para que serve isso tudo? Preste atenção na continuação da série de vídeos. Na próxima aula a gente vai explorar o uso prático do Present Perfect. Se você aprendeu algo novo, dê um thumbs up, comente suas dúvidas na descrição e se você precisa daquela ajuda um pouco mais pessoal no inglês, entre em contato conosco. Marque uma aula particular experimental completamente gratuita online para que você conheça o nosso método. Vem realizar o seu sonho na Trust.